Muito bem, moçada. Agora a gente dá uma leve pausa na apresentação de semelhanças atômicas para a gente ver representação de íons. Isso é necessário para a gente ver a próxima semelhança, tá? Então, isso aqui é pré-requisito para a aula seguinte. A gente tem que parar um pouco para estudar isso. Bom, um átomo, ele sempre é eletricamente neutro. Tá? O nome átomo representa espécies químicas neutras. Agora, quando esse átomo ele ganha um elétron, esse símbolo aqui E- é elétron, ele se torna um íon. E quando ele ganha, ele é um íon que tem um nome especial, ele é chamado de ânion, tá? Então, o átomo que tem excesso de elétrons se chama ânion, né? E esse cara está carregado negativamente, quer dizer, ele tem carga negativa, visto que ele ganhou cargas negativas, né? Ele estava neutro, ganhou negativas, então ele fica com o saldo negativo, né? Então o ânion é carregado negativamente, né? Que negativamente, beleza. O que acontece com o outro caso, né? Então o sujeito ele perde elétron, ele também vira um íon, só que o nome desse íon é cátion. E o cátion é carregado positivamente. Você consegue entender por que ele é carregado positivamente? Você consegue entender? Porque ele perdeu uma carga negativa. Veja, ele estava no 0 a 0. As positivas compensavam com as negativas. E agora você perdeu uma negativa. Então agora tem excesso de positivas, falta de negativas, visto que você perdeu, né? Então ele é carregado positivamente, tá bom? Ele se chama cátion, certo? Como representá-los, os ânions e os cátions? Gente, a representação segue a mesma, só que com uma informação nova que é a carga. A carga pode ser positiva ou negativa. Positiva significa perdeu o elétron, cátion. Negativa significa ganhou o elétron, ânion. Tá. Então, dá uma olhada nesse oxigênio, quero que você me diga a quantidade de prótons e elétrons. A quantidade de prótons é 8, está no número atômico. Agora a quantidade de elétrons, você sabe dizer por que é 8? É 8 porque não tem carga nenhuma aqui, ó, carga nula. Tá vendo que não tem nenhum valor escrito? Por isso, prótons igual a elétrons. Agora, se esse camarada recebe um elétron, ele vira um ânion, fica negativo. Assim, ó, ele tem os mesmos prótons, os mesmos nêutrons, só que agora eu indico a carga total e ele está com uma negativa sobrando. Então, quando eu vou preencher prótons e elétrons, eu sei que prótons é 8. Tá aqui, ó. Esse nunca vai mudar. Só que os elétrons agora, o que aconteceu? Está sobrando um elétron? Então tem um elétron a mais do que esse 8 aqui, né? Portanto, a quantidade de elétrons agora é 9. Olha aqui esse 9, ó. Esse 9 significa que tem um elétron a mais do que prótons, e por isso a carga é 1 menos, né? Um elétron sobrando. Olhe para esse camarada aqui do lado, ó. Ele tem 2 elétrons em sobra. Portanto, se você tem 8 prótons, você tem 10 elétrons, né? Porque tem 2 sobrando. Dá uma olhada o que acontece para o outro lado. Se ele perder elétrons, ele perde cargas negativas, então ele fica com resultante positiva. Então, ó, esse camarada fica 8, 16, 1 mais, positivamente carregado. Ele perdeu elétrons, isso é um cátion. Quantos prótons? 8. Isso é o número atômico. Agora, quantos elétrons? Bom, você sabe que está carregado positivamente, então está faltando elétron. Está faltando quanto? Está faltando 1 para compensar com a quantidade de prótons. Por isso a gente sabe que tem 7 elétrons. 1 a menos que a quantidade de prótons. Isso justifica a carga positiva. Está sobrando próton em relação a elétron. Beleza? Então, isto é representação de íon. Na próxima aula a gente, em pouco tempo, define o que são espécies isoeletrônicas. Até já!